Eu entrevisto o Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência dos governos Lula e Dilma e há 32 anos é funcionário de carreira da Previdência. Nós discutimos no capítulo anterior como seria a reforma da Previdência de um governo que ouvisse o ex-ministro Carlos Gabas. Ele falou que a primeira coisa a fazer é cobrar a Previdência. Então eu pergunto, Gabas, que tipo de empresa que caloteia a Previdência? Qual é o tamanho disso? Olha, na verdade, as grandes empresas que têm um escritório de advocacia, que têm um jurídico, acabam não pagando Previdência. Rola com a barriga as dívidas, contesta na justiça, e se você pegar os grandes devedores, são grandes empresas, claro. Então, mas são empresas assim que estão, digamos, na lista dos maiores? Dos maiores devedores. Aí tem de tudo, Esses Paulo. que vão a essas festas do valor? Isso. Da quanto é? Isso. Eu vou te dizer, grandes devedores, grupo de mídia, de televisão. Como? Grupos de grandes Você, redes por acaso, de TV. não pensa na Rede Globo? Penso não, tá no meio. Então, é mesmo? Claro. Mas como é que faz para não pagar? Claro, não paga e vai enrolando com a barriga. Então, isso é uma distorção do nosso sistema de arrecadação, de fonte de financiamento. Isso tem que ser rediscutido. E mais que isso... Mas peraí, você foi ministro 2 vezes. E por que você não cobrava? Não, nós propusemos várias modificações para que fosse cobrado. O problema é que você não consegue passar no Congresso. Quem são os congressistas? Ou são grandes empresários, a maioria, ou são representantes dos grandes empresários. Então eu propunha... E uma boa parte tem... Eu briguei literalmente com o Joaquim emissoras de Levy, televisão. Claro, que patrocinam, inclusive, os deputados. Isso. Eu briguei muito com o Joaquim Levy, porque eu dizia, Levy... Ministro da presidenta Dilma. Infelizmente. E aí eu dizia o seguinte, ô Levy, você está querendo fazer a reforma da Previdência atacando o direito, eu quero cobrar devedor. Gabas, mas a legislação é muito ruim. Muda a legislação, criatura. Você quer mudar a Constituição para rever direito e não quer mudar a lei para cobrar quem deve? Então tem que ser decisão política. E é por isso que a presidenta não mandou a proposta de reforma. Ela queria ouvir. Ela criou um decreto instituindo o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. É aí que eu quero chegar. Tá, vamos lá. O ponto fundamental é nós rediscutirmos fonte de financiamento. Porque para nós, Paulo, para um governo de esquerda, para um governo humanista, que quer proteger a sociedade, que quer olhar para o pobre, como nós fizemos ao longo desses anos, não faz sentido você depender de ter ou não essa ou aquela arrecadação para proteger. É o contrário. Você define o modelo de proteção, a partir do modelo definido, modelo justo de proteção, equilibrado, você busca a fonte de financiamento. Os países fizeram isso. Então, a gente ficar preso à fonte de financiamento, folha de salários, é um equívoco. Peraí. Aí eu aqui, digamos que sou um empresário e eu digo, não, o Gabas está querendo dizer o seguinte, ele vai fazer uma previdência sueca, uma previdência escandinava, e aí quando faltar dinheiro ele vai chegar e me tomar dinheiro. É isso? Não. Eu vou fazer uma previdência que consiga, que dê conta de proteger a população brasileira. A Previdência é um patrimônio do trabalhador e da família do trabalhador. Sim, mas então ela tem que ser preservada. Como que e tem jeito de arrecadar? Não pode ser o contrário, você definir o benefício em função daquilo que você pode arrecadar? Não. Você vai definir o benefício e depois ver o que vai arrecadar? Por que eu tenho que ficar preso à folha de salário? É isso que eu queria chegar. Tá. Folha de salários é uma coisa que tem reduzido ao longo do tempo. Faz parte da evolução do mercado de trabalho. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu fui bancário na década de 80, antes de fazer o concurso em 85, eu trabalhei 2 anos em banco. A gente era um exército de bancários, porque todo mundo tinha que ir no banco. Dessa década de 80 para cá, houve uma revolução tecnológica e você não tem hoje 20% daquele contingente de pessoas. Sim. O que significa? No geral, os bancos reduziram a sua folha de salários em 80%. E o lucro caiu 80%? Não, acho que não. O lucro sobe a cada trimestre. Isso. Eu preciso, só para dar um exemplo de que eu preciso, transferir essa arrecadação que era grande porque tinha muita gente empregada e cada vez mais você tem uma relação de emprego direto, formal, menor. A relação de emprego está mudando. Pejotização e tudo que mais. O que a Europa fez? Foi transferindo essa base de financiamento para faturamento e lucro. Então eu preciso reduzir a dependência de folha de salários. Claro que eu não posso acabar com ela é mais estável. Mas eu preciso reduzir a dependência de folha de salários e transferir para lucro e faturamento. Porque as empresas cada vez mais empregam menos e lucram mais. A tecnologia substitui o homem, substitui o emprego direto. Então,
Claro que eu não vou deixar de ter folha de salários, mas eu preciso equilibrar essa fonte de financiamento. Entendi. Essa é uma saída. Segundo, nós precisamos discutir, sim, as regras de acesso aos benefícios. Claro que temos que discutir. Os trabalhadores não se negam a fazer isso. A minha proposta, Paulo, para que você tenha uma previdência... A CUT topa discutir isso? Topa discutir, claro. Topa. O Pauzinho da Faça, quer dizer, o Paulinho da Força também? As centrais vieram para essa discussão. Tá bom. E o que nós estávamos discutindo naquele momento? Primeiro, o primeiro ponto da nossa discussão da reforma, porque, como eu te disse, foi instalado um fórum através de um decreto, era as fontes de financiamento. Então, aí que nós descobrimos que nem todos os estados têm nota de produtor rural para arrecadar o rural. E nós precisamos implementar isso. Aí que nós descobrimos que a nossa taxa de recuperação de crédito é 0,7%. Precisa mudar a lei. Não é preguiça da PGFN, ou seja, não é preguiça do servidor, ou seja, é que a regra é ruim. De cada 100 de dívida da Previdência, vocês recuperam 0,7. 0,7. Mas se você fosse isso não recuperar. Se vocês fossem banco, estava todo mundo demitido. Tava tudo, não, lógico. Se eu tivesse e o banco quebrava. Se eu tivesse um jurídico, uma empresa com um jurídico que recuperasse 0,7, eu fechava o jurídico. Para que eu vou ter uma... Então, é preciso rever isso. E os servidores topam. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estava apresentando para nós, para a discussão da reforma, um plano de recuperação de créditos. Claro que dá para fazer. Então, assim, agora, precisa mudar a base de financiamento e os trabalhadores topam discutir a regra de acesso. O que eu estava propondo, Paulo? Eu não defendo idade mínima. Idade mínima é injusto. Se eu boto 65 anos, quem começou com 15? Vai trabalhar 50 anos. Quem começou com 30 vai trabalhar 35. Eu tiro do pobre e dou para o rico. Está errado. Eu preciso ter um modelo que proteja quem começou mais cedo. Quem começou mais cedo, em atividade mais difícil, que tem mais desgaste físico, que tem menor qualificação e que tem menor salário. Eu preciso proteger o trabalhador que começou mais cedo. Como que eu faço isso? Na minha proposta, eu somo idade mais tempo de contribuição. Então, a minha proposta era instituir uma regra de acesso, que era o seguinte: Paulo, somando todo o seu tempo de contribuição e a sua idade, deu 95 pontos, você aposenta integral. E a mulher, 85 pontos. Como é que se calcula esses pontos? No momento da aposentadoria, ele soma a idade mais o tempo em anos de contribuição. Então, tem um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um homem com 57 anos de idade e 36 anos de contribuição, ele soma 93 pontos. Não é anos, não é idade isso, é pontos. Significa que quem começou mais cedo vai ter mais tempo de contribuição. Ele pode ter menor idade. Ele sai antes. Eu protejo quem começou mais cedo. Tá bom. Então, na proposta do Temer, por exemplo... A gente aqui também evita. Não, continua. Do governo. Na proposta do governo, do Meirelles. A proposta é do Meirelles. É do Meirelles ou é do Meirelles ou é dos bancos? Não, é dos bancos. Não existe Ministério da Previdência, Paulo. Eles acabaram com o Ministério e está tudo pendurado na Fazenda. A discussão de política social passou a ser uma questão meramente econômica, que é um equívoco brutal. Orçamentária, é. Então, o que acontece? No momento de crise, você imagina, só corta direito. O que acontece? Nessa lógica de você somar a idade mais tempo de contribuição, nós protegeríamos quem começou mais cedo. Na lógica do governo, na proposta do governo atual, na proposta original deles, você lembra? 65 mais 49, dá 114. O que para nós, 100%, é 85 para as mulheres, para eles é 114. É não dar direito à aposentadoria, é acabar com a aposentadoria. Então, os trabalhadores topam uma discussão, nós topamos fazer a discussão. Agora, ela é fundamentalmente de reorganização do sistema total. Eu não posso falar em reforma da Previdência sem falar em reforma tributária. Claro. Não posso, porque a tributação nossa ela é injusta. Quem paga imposto nesse país é pobre. Enquanto a gente não retomar a cobrança de imposto de renda sobre distribuição de lucro e dividendos. E aí, Paulo, na minha cabeça, essa proposta de voltar a cobrança... Cobrar mais imposto de rico, né? Não é para quem, pro profissional liberal. Porque tem médico na família que fala, pô, você quer me ferrar? Não, não quero. Eu quero propor, inclusive, uma isenção. Vê um teto de isenção. Pode ser que o profissional também não pague, mas eu estou falando de quem ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 500 milhões por ano de dividendo e distribuição. Assim, tipo o Lehman. Que não paga imposto de renda. O trabalhador que ganha 2 mil paga imposto de renda. Não pode continuar isso. Não dá para falar de reforma da Previdência sem falar de reforma fiscal. Precisa fazer a tributária, precisa cobrar imposto de rico.
O senhor concorda com alguns pensadores, e eu me incluo entre os mais modestos desse grupo, que o que eles estão fazendo, na verdade, não é uma reforma da Previdência. É encontrar uma maneira de fazer com que sobre mais dinheiro para pagar os rentistas e os bancos. É isso? Ô Paulo, eu tenho feito debates Brasil afora, eu já fiz mais de 100 debates sobre a reforma e você deve ter ouvido uma fala minha, porque o que eu tenho dito? A reforma não tem absolutamente nenhuma relação com o equilíbrio da Previdência. Não tem essa preocupação. A reforma é a disputa pelo orçamento da União, se o orçamento vai servir para proteger o povo ou se o orçamento vai continuar servindo para acumular recurso na mão do capital especulativo, dos rentistas. Esse é o divisor de águas, né? E tem mais um objetivo. A redução da proteção pública transfere para a iniciativa privada a responsabilidade de prover previdência. O que não faz... Os bancos. Os bancos. Os bancos. Paulo, nos últimos 6 meses... Eles querem fechar o INSS, querem fechar os hospitais públicos para dar para a iniciativa privada. As escolas. Querem fechar as escolas para dar para a iniciativa privada. E a Previdência para dar para a iniciativa privada. Ô Paulo, nos últimos 6 meses, a procura por Previdência privada cresceu 73%. Exponencialmente, esse é o objetivo. Diria o professor Delfim. Este é o problema, professor Delfim. Previdência é uma política de proteção social que é mais do que um direito social, Paulo. É um direito humano. Qualquer país que se preze necessariamente tem que ter um sistema de proteção social, um colchão de proteção para a sociedade, para evitar, inclusive, uma convulsão social. O Brasil Essa já é uma outra questão. O Brasil precisa desse sistema. E antes que a coisa exploda, nós encerramos aqui a nossa conversa. Eu agradeço, Paulo. Muito obrigado.